em que pese os saberes da pesquisa são fundamentais para o professor universitário, uma vez que neste nível de ensino a docência não se desvincula da pesquisa, há toda uma gama de saberes para a docência que são diferentes, né? E isso é problemático, especialmente para os jovens professores. Hoje já muitos fazem uma carreira única, terminam a graduação, vão para o mestrado, vão para o doutorado e imediatamente fazem um concurso para a docência. E nas pesquisas, se a gente pergunta por que eles foram trabalhar na universidade, uma predominância de um discurso diz que vamos para a universidade porque é o lugar de fazer pesquisa, né? Então parece que ninguém lhes contou que eles iam ser professores. Então há um impacto, aquilo que alguns autores chamam de choque de realidade, né? Há um impacto quando eles têm que enfrentar a docência, especialmente num momento em que há uma política de democratização do acesso, de interiorização, ou seja, muitas vezes estudantes que hoje adentram a universidade que se distanciam um pouco do perfil meritocrático do estudante de tempos anteriores e que para o qual esse professor não tem muitas ferramentas, eu diria assim, para propor um ensino que tenha sucesso, digamos assim, do ponto de vista da aprendizagem dos estudantes. Mas, professora, dentro da pós-graduação é possível formar no tempo, por exemplo, de mestrado, que é 2 anos e meio, formar tanto esse pesquisador quanto esse futuro professor? Pois é, há alguns programas optativos que colocam uma disciplina, às vezes só com 30 horas, às vezes com 45 horas de didática do ensino superior ou metodologia do ensino superior, mas isso não tem uma imposição legal, né? Por outro lado, a única coisa que a CAPES, digamos assim, regula é que os estudantes de pós-graduação que recebem bolsas e que não têm experiência docente, não são já professores, eles precisam realizar aquilo que se chama estágio docência, né? Que é uma ideia interessante, do ponto de vista da portaria, tem uma série de objetivos que estão ligados à docência. Entretanto, a forma de implementação disso fica muito solto nas universidades, né? Porque normalmente se pensa que são os coordenadores, são os orientadores de tese ou de mestrado, de dissertação, né? Que assumem essa função. Muitos deles sequer dão aula na graduação, né? Então, esse estágio de docência, às vezes, se resume também a uma atividade de pesquisa mais ampliada, ou uma entrada desse jovem estudante, 1 ou 2 vezes em sala de aula, para falar um pouco do seu trabalho, mas pesquisa. Não uma compreensão de docência que tivesse mais ampliada, né? E você acredita, professora, que esses pós-graduandos eles têm esse interesse? Ou vêm naquela mentalidade que a senhora já citou, vou fazer pesquisa, vou ser pesquisador? Quando eles enfrentam a realidade, eles têm interesse, né? Porque, na realidade, eles ficam um pouco de pedindo socorro, né? E aí é interessante porque também não há uma cultura no campo da profissão docente, como há em outras profissões, de abrigar onde os mais experientes se responsabilizam pelos os que estão iniciando na carreira, né? Como é o caso, por exemplo, das carreiras da saúde, enfim, que isso é bastante mais comum, né? Não há essa cultura nas nossas universidades. Não temos programas mais institucionalizados e que no interior da universidade os professores mais experientes pudessem fazer um processo de acompanhamento, de recepção, a não ser espontaneamente um ou outro que possa fazê-lo, mas não é uma regra, né? E, em geral, como isso acontece também na educação básica, o que está entrando assume as turmas que ninguém quer, né? Quer dizer, que aqueles que já passaram por isso, e são normalmente os maiores desafios, não é? Então, além deles não terem uma preparação, eles enfrentam, em geral, turmas muito numerosas, em horários não privilegiados, tipo segunda-feira de manhã, sexta-feira de noite. Sábado de manhã. Essas questões que precisariam motivações muito especiais dos estudantes, né? E eles não encontram nesse espaço também uma cultura de apoio, né? As pesquisas mostram que eles acabam se apoiando entre si. Então, a alternativa é quando entra um grupo um pouquinho mais significativo, são os iniciantes que dialogam com os iniciantes
para encontrar algumas possibilidades, né, de trocas de experiências e de apoios intrínsecos, né, para as suas docências. Professor, além dessa possibilidade, dessa disciplina que ser oferecida de forma optativa, metodologia ou didática do ensino superior nesse nível de pós-graduação, que outras ações a própria universidade poderia fazer para fomentar essa formação mais capacitada desses futuros docentes? Há muitos países que isso já é uma cultura, né? É uma cultura porque, especialmente em países que hoje disputam estudantes, né? Que ainda não é o nosso caso no Brasil, né? Nós ainda ao contrário, né? Nós selecionamos estudantes, né? Os países que disputam estudantes, eles precisam de alguma forma mostrar, hoje há um discurso bastante forte de que eles precisam mostrar a excelência pela pesquisa e a excelência pelo ensino, né? Então o ensino começa a ser pauta das discussões acadêmicas e como tal se instalam estratégias, projetos, né, muitos ligados nessa ideia de mentoria que eu mencionava, né, mas projetos organizados, em que esses mentores também têm uma formação, há uma articulação da universidade deles com... Porque é interessante, porque nesse processo, tanto se qualifica o jovem professor, como o professor experiente também se qualifica, porque os jovens também têm ideias novas, não é? Também trazem a possibilidade de, ao observar a aula do seu professor mais experiente, trocar ideias. Então, acaba sendo uma formação dos dois lados, né? Então, é possível ver isto já com bastante frequência nessas universidades. Se olha, por exemplo, na União Europeia, onde a mobilidade estudantil é um valor, por causa da internacionalização, as grandes universidades atraem estudantes já naturalmente, né? Mas as universidades que são em províncias mais periféricas, ou enfim, não tem, são as principais do país, elas precisam entrar nesse jogo forte para atrair estudantes que vêm de outros países. E aí parece que isso está criando uma cultura bastante mais forte de estratégias de pedagogia universitária, né, com mais visibilidade, né? Professor, além dessa visibilidade para o exterior, pensando na internacionalização das nossas universidades e nos desafios que a gente já apontou da pós-graduação para formar esses docentes, como que o mercado de trabalho também ele absorve esse professor iniciante, principalmente em universidades particulares e depois no ingresso numa universidade pública? Nós temos vivido nessa última década um grande espaço de possibilidade para o jovem professor universitário, né? Coisa que por muito tempo, pelo menos no espaço público, teve muito tempo represado, né? Hoje nós temos, por exemplo, essa quantidade não só das universidades, mas com os institutos federais de educação tecnológica, que hoje recrutam professores com a mesma lógica da universidade, né? Então, no meu caso, assim, que tenho feito, enfim, pesquisas e processos de apoio, né, para essas instituições, a gente percebe que é uma demanda extremamente significativa, né? Alguns não resistem, né? Eles não ficam, eles ficam um tempo, especialmente os que vão muito para o interior, porque eles mudam de cidade, eles estão longe da família, tudo distante, tudo diferente, né? Às vezes muito jovens ainda, mas muitos permanecem, se enraizam e se entusiasmam, né, com o trabalho que fazem. Eu penso assim que nunca teve um mercado tão promissor como houve nesses últimos anos, né? E, de fato, o Brasil também aumenta muito seus cursos de pós-graduação em estrito sensu, então a cada ano nós temos uma leva de doutores, né, bastante grande, mestres nem se fala, né? Mas hoje, por exemplo, no campo da educação e nos outros campos também já se cria uma ideia de que essas pessoas tituladas necessariamente não precisam ficar só na universidade, né? Os próprios sistemas de ensino começam a valorizar esse profissional, né, de uma forma que procure um pouco qualificar melhor também a nossa educação básica, as nossas políticas educacionais, né?